Olá, pessoal. Então, hoje nós vamos aprender a utilizar os objetos do sistema operacional de tempo real para otimizar o código de uma porta serial UART, né, que é a Universal Asynchronous Receiver Transmitter, né, que é a porta serial mais comum aí que a gente utiliza num sistema embarcado. Então, notem que geralmente a gente já tem um driver do fabricante para essas portas. A questão é que geralmente o driver do fabricante ele configura registradores, então ele não está preocupado com o sistema concorrente. Então o que a gente vai tentar é adaptar esse código do fabricante à operação em um sistema concorrente. Então vamos lá. Bom, imaginem que eu queira transmitir uma frase qualquer pela UART, né? E essa frase, no meu exemplo aqui, é a palavra teste, né? A palavra teste é uma string em C, né? E essa string é um vetor de caracteres, né? Então, se eu pegar a palavra teste, com T maiúsculo, eu tenho um vetor de caracteres com o valor 54, 65, 73, 74, 65 hexadecimal, né? Então, esse valor ele vai ser transmitido pelo periférico UART. Então, não é o código de vocês que gerencia essa transmissão, é o hardware, né? Então, como é que funciona uma transmissão de UART? Geralmente vocês têm um nível lógico que é chamado de idle, ocioso, quando ele não está transmitindo. E quando vai iniciar a transmissão, ele tem um caractere de start bit, que é uma transição por um tempo específico aqui, que é o tamanho do símbolo da UART, que a gente chama de baud, né? Então, se eu estiver utilizando 9.600 bauds por segundo, que é a taxa bastante utilizada para GPS, por exemplo, o símbolo ele vai ter em torno de 100 microsegundos. Então, eu vou baixar o nível lógico e vou ficar 100 microsegundos nesse nível lógico baixo, e a partir dali inicia a transmissão dos 8 bits do caractere, né? Então, nível lógico alto aqui, por exemplo, esse aqui está transmitindo 4 uns, 5 uns na verdade, depois 3 zeros, e no final a gente tem um caractere de stop, que é manter pelo menos o tempo de um símbolo em nível lógico alto, que é o nível de ocioso aqui desse exemplo, né? Então, se eu estou utilizando 9.600 bauds por segundo, pessoal, um byte leva para ser transmitido 1,04 milissegundos aproximadamente, né? E um milissegundo, pessoal, num processador de 100 MHz é muito tempo. Dá para fazer muita coisa, né? Então, como que geralmente os drivers de fabricantes implementam isso? Eles têm um laço que fica testando se eu terminei de escrever, e isso trava o processo nesse ponto e só libera. Então, imagine só, quem está transmitindo é o hardware, mas o meu software fica esperando essa transmissão, então eu fico perdendo o processador. Num sistema concorrente, o que vai acontecer? Quando eu iniciar essa transmissão, eu posso trocar o contexto e dar o processador para outra tarefa. Então, como é que isso vai acontecer? A tarefa, quando for transmitir o primeiro caractere, ela vai copiar esse byte, esse caractere, para o registrador da UART, e ela vai ficar esperando. Esperando por quê? Por um semáforo. Porque o semáforo, pessoal, a gente usa para sincronizar, né? Sincronizar tarefas ou sincronizar uma tarefa com uma interrupção. Então, no momento que a tarefa tenta adquirir esse semáforo, né, que é o take que a gente vai usar do FreeRTOS, esse semáforo a princípio não vai estar disponível, porque um semáforo, o semáforo quando é binário, ele começa com o semáforo fechado, né? Então o valor 0. Então se eu tentar adquirir esse semáforo, ele não vai estar disponível, eu vou desistir do processador. Como eu já copiei o byte para o registrador, o hardware segue transmitindo e o processador é dado para outra tarefa. Quando você completa a transmissão desse byte, ocorre uma interrupção. E essa interrupção ela vai sinalizar o fim da transmissão do caractere, sinalizando esse semáforo que vai acordar a tarefa, ou seja, a tarefa, pelo semáforo, vai voltar à lista de prontos.
e vai voltar a concorrer pelo processador. Isso, então a gente já percebeu que eu preciso pelo menos de um semáforo para otimizar esse driver. Mas com relação à string inteira, né? Quando eu vou transmitir uma string pela UART, pessoal, e ela é compartilhada por tarefas, eu não quero que essa string seja interrompida no meio por uma outra tarefa que também quer usar o ART. Eu quero começar a transmitir o T e terminar transmitindo o E, sem que ninguém tente adquirir esse recurso. Então eu consigo transmitir a frase inteira e ela vai ter mais sentido do que ter uma frase interrompida no meio por outra tarefa. Então, antes de transmitir o primeiro caractere para o registrador da UART, a tarefa que vai transmitir a string tem que adquirir esse recurso compartilhado, que é a porta serial, com o mutex. Então eu vou usar o mutex para ter acesso exclusivo. E ao final da transmissão dessa frase, a tarefa tem também que liberar o recurso, liberar o ART, por uma função de liberação de mutex. Bom, e quanto à recepção, pessoal? A recepção é mais simples ainda, né? Quando eu recebo um dado, ocorre uma interrupção. E essa interrupção simplesmente vai copiar o dado recebido para uma fila do sistema, que é a fila desse driver de UART. E toda tarefa que quiser usar esses dados, ler esses dados, simplesmente vai ler a fila. Então, que objetos do sistema operacional eu utilizo para um driver de porta serial otimizado para o uso de RTOS? Eu tenho que usar o mutex para ter o controle exclusivo do acesso exclusivo a essa UART. Eu tenho que ter um semáforo para sincronizar a transmissão de dados entre tarefa e interrupção. E eu preciso ter uma fila para receber dados. Então eu gosto do exemplo da UART porque ele é um dos exemplos mais completos que a gente tem. Ele usa 3 tipos diferentes de objetos do sistema operacional. Então, vamos ao exemplo de código em que a gente implementa isso. Vou fechar a transparência, que eu já estou com o Code Composer aberto. Então, notem que do nosso exemplo anterior, pessoal, isso aqui eu já tinha declarado, isso aqui eu já tinha declarado, porque eu estou usando o FreeRTOS e já tinha usado funções de tarefa. Mas se eu vou usar filas, eu preciso incluir também a fila, o queue.h. E se eu vou usar semáforo, eu também tenho que incluir o semáforo.h. Por que eu não preciso o mutex.h? Porque no FreeRTOS o mutex é um caso especial, e na verdade isso é verdade, né? É um caso especial do semáforo. É um semáforo especial que a gente sabe que tem ele tem aquele controle de herança de prioridade. Então só o semáforo.h é suficiente. Além disso, eu vou usar interrupções, pessoal. Então, além do arquivo de interrupções do driver lib, eu vou usar aqui o hardware interrupts. Eu vou usar o hardware UART, porque eu estou usando o UART. E esse aqui são informações de registradores, e esse aqui são informações do driver. Então, estou adicionando o art.h e o pinmap.h para poder configurar os pins. Então, tudo isso eu precisei adicionar para poder fazer esse driver de UART. Então, eu vou montar esse driver de 2 formas, e a primeira forma que eu vou fazer é uma forma que o controle é dado por caractere e não por string, o controle de transmissão. Então, vamos à implementação desse código. Eu vou usar 2 tarefas para mostrar isso para vocês, pessoal. Uma tarefa vai ser um terminal serial. O que o terminal faz a princípio? Ele recebe caracteres e retransmite esse caractere, ele faz um eco. E à medida que a gente vai digitando esses caracteres, a gente pode dar um Enter e ele executa um comando. Isso é um terminal, né? Um bash lá do Linux. Só que eu vou ter uma tarefa print_task que eu criei aqui, que também vai concorrer pela essa porta serial imprimindo uma informação qualquer. Então, vamos lá, pessoal. O que eu preciso de objetos do sistema operacional? Eu preciso de uma fila. Então, esse é o tipo fila do FreeRTOS e aqui é o nome da variável fila.
eu preciso de um semáforo. Então, esse é o tipo semáforo. E esse é o semáforo que eu vou utilizar. E eu preciso do mutex. Eu estou usando o 0 para indicar que é da UART 0, tá, pessoal? Então, eu teria que ter esses objetos para cada UART, se eu for usar o UART 1, 2, 3, 4. E o mutex, o tipo dele também é semáforo. O que muda vai ser a função que eu vou usar. Tá? A tarefa print, ela simplesmente vai esperar a inicialização da UART. Então, eu deixei uma espera qualquer e vai ficar imprimindo o teste sem parar, né? Cada 100 milissegundos. Agora a tarefa terminal é quem vai ser responsável por instalar o driver da UART. Ok? Então, como que eu gosto de criar esse driver? Eu vou criando os objetos do sistema operacional que eu preciso para gerenciar essa UART. Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar o semáforo binário. Por que criar, pessoal? Porque esse objeto aqui, semáforo, ele na verdade não é uma estrutura de dados que contém o semáforo. Vamos tentar ver se eu entro aqui nesse tipo de dados. Ó, no FreightOS, tudo meio que são filas. Então, vocês estão vendo ó, que um semáforo no FreightOS, no final das contas, ele é uma fila. Mas é uma fila que não tem dados, né? Ou tem um dado só, 0, 1. Né? E se eu entrar nesse tipo Kiwi, vocês vão ver que ele é um ponteiro para o tipo fila. Né? Então, no final das contas, o que é isso aí? Ele é um ponteiro. Né? Então, o que eu faço quando eu crio esse semáforo binário? Ele vai alocar dinamicamente na memória do sistema, que é o heap, a estrutura de dados semáforo e vai devolver aqui um ponteiro de semáforo. Por isso que essa função retorna x, porque ela não é um tipo padrão do C. Ela está retornando um ponteiro de semáforo. E daí vocês vão me dizer, mas por que não é um px? Né? O px ele é utilizado para a variável, o tipo de variável. O x ele está dizendo, eu estou retornando um tipo qualquer. E no caso, porque aqui é retorno de função, não é declaração de variável. Né? Então esse tipo, ele é um tipo ponteiro de semáforo. Tá? E daí, como ele é um ponteiro, eu posso fazer um teste para null aqui. Ó. Então, se esse ponteiro retornar null, o que significa? Que não existe mais memória no sistema, pessoal. E se não existe mais memória no sistema, essa tarefa de terminal ela não pode continuar. Né? Então, eu suspendo a tarefa. Eu poderia ter um outro tratamento de erros aqui, mas por enquanto eu vou suspender a tarefa. Né? Quando eu uso o vTestSuspend null, eu estou suspendendo a própria tarefa. Né? Agora, não, o caso é o contrário. Eu consegui alocar esse semáforo. Então, eu vou alocar o mutex. Então, notem que em vez de criar um semáforo binário, eu vou criar um mutex agora. Então, eu atribuo também aqui para um ponteiro de mutex. E se ele não retornar o null, significa, ó, beleza, eu consegui alocar. Né? Agora, se retornou null, acabou a memória do sistema e eu não vou poder continuar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar aquele semáforo que eu não vou usar de qualquer forma e vou suspender a tarefa. Agora, deu certo, pessoal. Eu criei também o mutex. Então, eu vou criar a fila. E eu estou criando aqui uma fila de 128 caracteres do tipo caractere. O tamanho da unidade da fila é um caractere. Mas por que 128 bytes? Eu escolhi 128 bytes. Então, o que vai acontecer? Eu vou se ficar recebendo caracteres e ninguém lê essa fila, ela vai acumulando esses dados na fila até chegar a 128 caracteres. Quando chegar em 128 caracteres, ela começa a descartar os dados porque não tem onde armazenar. Agora, o uso correto seria, chegou o dado na fila, eu já começo a ler. Eu já tenho uma tarefa esperando por esses dados. Né? Então, se eu conseguir alocar essa estrutura de fila e os 128 bytes, né, eu vou ter um vetor lá dentro da estrutura de fila, ele vai retornar algo diferente de null aqui para esse ponteiro, e daí eu não caio nesse erro. Agora, se não tiver memória para alocar, vai dar null, daí eu apago o semáforo, apago o mutex e suspendo a tarefa. Agora deu tudo certo, pessoal. Eu consegui alocar semáforo, mutex e fila.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou inicializar o periférico, porque de nada adianta eu inicializar o periférico se eu não tivesse os objetos do sistema que eu precisava para controlar. Então, o que eu vou fazer primeiro, pessoal? Eu vou inicializar o clock da UART que eu vou usar e vou inicializar o clock dos pinos em que estão conectados a essa UART. Nos processadores ARM é assim. Não é só ligar o clock da UART, eu tenho que ligar o clock dos pinos que tem a UART e tenho que ligar o clock do periférico UART. Segundo passo, pessoal. Eu vou configurar os pinos PA0 e PA1 para ser o pino o ART0RX e o ART0TX. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo para o mutex do processador, mutex não, para o multiplexador desses pinos, que eu não quero usar eles como pinos de entrada e saída. Eu quero utilizar eles como os pinos RX e TX da UART 0. Então, aqui eu estou falando com o multiplexador do ARM, do processador ARM, dos pinos desse processador. Agora, eu estou configurando aqui também, ó, eu estou usando outra função, GPIO pin type UART, para que os pinos 0 e 1 da porta A sejam UART. Ah, mas eu já não fiz aqui. Até onde eu sei desses drivers do Tiva, pessoal, essa operação aqui é uma operação para o processador ARM. E essa operação aqui é uma operação para o periférico da Texas. Então, até a última versão do TivaWare que eu usava, os exemplos ainda eram assim. Eles poderiam ter feito essa função já fazer isso aqui. Inclusive eu posso entrar rapidamente aqui, ó, no meu TivaWare e ver se o exemplo ainda é assim. Ó. Então vamos ver aqui. TivaWare, exemplos. Eu tenho um exemplo de UART, eu tenho periféricos, eu tenho UART. E eu vou pegar aqui um exemplo de UART. Então ele está inicializando a UART 0, a UART 7 e a porta A. Mesma coisa aqui, ó, pessoal. Configura os pinos A0 e A1 para o UART. Então não mudou ainda o exemplo. Então notem que uma coisa é configurar o multiplexador, outra coisa é falar para o periférico que vocês vão utilizar esses pinos como UART. Então voltamos ao exemplo aqui. Vocês viram também no exemplo, pessoal, agora eu vou voltar aqui, ó, que ele tem essa definição aqui. Ó. Se o processador for desse tipo, eu uso essa configuração. Tá? Então, você lembra que eu falei naquela aula de configuração do projeto, que vocês talvez teriam que definir novos símbolos aqui, nas propriedades símbolos. E para usar o driver de UART, precisa definir esses símbolos aqui, tá, pessoal? Por que existe esse Target ISTMC 129RA1? Porque a Texas fez várias versões desses processadores e a versão do processador que a gente está usando é essa RA1. Tá? E esse GCC é para informar para a biblioteca que a gente está usando quando eu estiver usando o código fonte do driver lib e não o código compilado, que eu estou usando um compilador GCC. Como eu estou usando o linkado, agora isso nem é tão importante, tá? Mas esse target ISTMC TM4C 129 RA1 é necessário para os drivers do TivaWare. Tá? Então, é necessário definir isso aqui nos símbolos. Então, voltando aqui, eu configurei os pinos para o ART e agora eu vou inicializar o ART, pessoal. Então, para isso, ele tem uma função específica do Tiva que configura a UART 0, que eu estou definindo aqui. O clock base que eu estou usando é o 120 MHz. Eu quero configurar essa UART para 115.200 bounds. Tá? Eu quero usar 8 bits de comprimento do símbolo. Eu quero usar um stop só, um símbolo de stop, e não estou usando paridade.
Então isso aqui gera aquele símbolo que eu mostrei lá na apresentação. Bom, esse driver da UART da Texas, ele tem uma FIFO. Tá? Mas eu gosto de tirar a FIFO da jogada, porque a FIFO tem uma forma diferente um pouco de usar, né? E ela atrapalha esse primeiro entendimento de como que eu configuro um RTOS para usar o ART. Então eu desligo a FIFO, e ao desligar a FIFO, essa porta serial, ela fica igual ao que vocês estão acostumados. Copiei o dado para o registrador, transmite o dado. Então, configurei o ART, desabilitei a FIFO do periférico, e daí agora eu vou ligar a interrupção. E aqui eu tenho 3 passos, pessoal. Por que tem 3 passos? Primeiro, eu estou definindo aqui a prioridade da interrupção. E isso aqui define uma prioridade de nível 5 para a porta serial. Tá? Lembrem-se que quando a gente configura o FreeRTOS para ser usado no ARM, eu tenho que dizer qual que é a prioridade mínima das interrupções para poder usar objetos do sistema operacional. E ao passar C0 nessa função, eu estou configurando a prioridade 5, então eu posso usar, é a prioridade mais alta que eu posso usar objetos do sistema operacional. Então, porque o C0, vocês precisam consultar lá os drivers a API, né, dos drivers da AtivaWare. Né? Então, definir a prioridade para 5. Né? E daí vocês notem que eu tenho 2 habilitações de interrupção aqui. É o mesmo caso, pessoal. Eu estou dizendo para o processador ARM que eu quero habilitar a interrupção int UART 0. E notem que a int UART 0 é a interrupção número 21 do processador ARM. Já essa função aqui, pessoal, está habilitando a interrupção de recepção, tá? No periférico do TIVA, da Texas. Né? Então, uma coisa é habilitar a interrupção do processador, aqui eu estou habilitando a interrupção da recepção no periférico. Tá? Feito isso, pessoal, eu tenho os pinos configurados para a UART, eu tenho a UART configurada como eu quero que ela opere, eu tenho a FIFO desabilitada e as prioridades de a interrupção ligada e só por enquanto a interrupção da RX ligada. Então o periférico está configurado. Então se eu chegar aqui, significa que está tudo pronto. Né? Então o código está pronto para uso. Daí eu escrevo, essas funções a gente vai definir ainda, né? Eu escrevo isso aqui porque esse código aqui ele faz um clear no console. Então se vocês pesquisarem, vocês vão ver que isso aqui é um clear no console. Eu escrevo FreeRTOS started, né, nesse console, e depois eu fico num laço infinito, porque isso aqui é um console, esperando vocês digitarem algum caractere. Né. Lembrem-se do port max delay que eu tinha comentado. Eu espero indefinidamente até que alguém digite algum caractere. Tá? Então, quando esse alguém digitar o caractere, esse caractere é recebido nesse data, que é uma variável tipo char que eu declarei aqui no início da tarefa. E se esse data for diferente de 13, o que eu faço? Eu devolvo ele para o terminal, porque quando a gente digita um caractere no terminal, ele não aparece no terminal, ele é recebido. Para ele aparecer lá no terminal, eu tenho que transmitir ele de volta. Tá? E se for 13, pessoal, 13 é o carrier return, é o enter. Mas só que carrier return, ele só retorna para o início daquela linha. Se eu quiser quebrar a linha, eu tenho que fazer o new line e o carrier return. Então, quando eu recebo um enter, eu quebro a linha e faço o carrier return para retornar para o início daquela nova linha. Tá? Então, por enquanto esse console não faz nada, ele só replica os caracteres digitados. Ok? Então, notem que eu estou usando aqui um getChar, um putString e um putChar. E vocês não viram nenhum objeto do sistema operacional aqui dentro. Claro que eu criei eles aqui, mas eu não estou usando eles aqui. Por quê? Porque o uso deles está encapsulado nesse driver, que são as funções o art putString, o art getChar e o art putChar.
Então nós vamos continuar num próximo vídeo implementando, ou como eu uso esses objetos agora, para que essa tarefa, quando eu faço um getChar, ela não fique parada aqui. Ela vai desistir do processador e ficar esperando até que um caractere chegue. Quando eu transmito essa frase, eu também não vou ficar parado esperando ela concluir. Dentro dessa função existe um ponto de desistência do processador, e esse ponto de desistência do processador eu vou utilizar para executar outras coisas durante esse tempo. Então eu vou estar fazendo outras coisas. Ok? E o putChar, a mesma coisa, ele vai transmitir o caractere. Enquanto estiver transmitindo o caractere, eu vou estar com o processador disponível para outras tarefas. Então continuamos no próximo vídeo. Até mais.